Olá, galera do 7º ano do Ensino Fundamental, aqui é a professora Nayara, da disciplina de Ciências, e nós vamos continuar com o Plano de Estudos Tutorados, o nosso PET volume 6. Iniciando a semana 4 com o tema Reino Fungi, e esse conteúdo você encontra das páginas 43 a 46 do PET volume 6. Vamos falar sobre o Reino Fungi, o reino dos fungos. Os fungos são organismos eucarióticos heterotróficos cuja parede celular é composta por quitina. Então, organismos eucarióticos são aqueles que possuem núcleo nas células, para organizar o material genético. Eles são heterotróficos, eles não produzem o próprio alimento, eles se alimentam de outras fontes externas, como outros organismos, por exemplo. E eles possuem parede celular. O que é a parede celular? É uma estrutura externa à membrana celular, como nós já vimos, que tem a função de conferir proteção à célula. No caso dos fungos, essa parede celular é composta de um material chamado de quitina. É o mesmo material presente no esqueleto dos artrópodes, dos insetos, por exemplo. São macroscópicos ou microscópicos. Então, existem fungos pluricelulares e fungos unicelulares. Nessa imagem, a gente tem exemplos de fungos pluricelulares, macroscópicos, e aqui uma imagem de microscópio de fungos unicelulares, fungos microscópicos. Os fungos podem viver no solo, na água ou no corpo de outros seres vivos. Seus principais representantes são os bolores, os cogumelos, as orelhas de pau e as leveduras. Nos fungos pluricelulares, as células estão agrupadas em filamentos chamadas de hifas. Então, nós temos aqui a célula, essas células dos fungos se agrupam dessa maneira e formam filamentos chamados de hifas. O conjunto dessas hifas constitui o que nós chamamos de micélio. Então, os fungos, eles são constituídos por essas estruturas, chamadas de micélios, que são conjuntos de hifas, que é uma estrutura formada pelo agrupamento das suas células. Como os fungos se alimentam? Os fungos não possuem clorofila e por isso eles não sintetizam o próprio alimento. Como nós vimos, eles são heterotróficos, Desempenham um papel importante na decomposição e na reciclagem de nutrientes no ambiente. Ou seja, alguns fungos são decompositores, Eles decompõem a matéria orgânica morta e assim eles ajudam na reciclagem de nutrientes. Eles fazem com que os nutrientes daquela matéria orgânica volte a fazer parte do ambiente e possa ser reaproveitada por outros organismos. O micélio, como nós vimos, o conjunto de hifas é chamado de micélio, Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver bem como que é a estrutura interna de um fungo, No caso aqui de um cogumelo. Então, aqui nós temos, cada filamento desse é uma hifa, o conjunto dessas hifas formam micélios, e o micélio é que vai constituir o corpo desse fungo. Então, o micélio, ele envolve o alimento, o micélio aqui também, não são raízes, são micélios. Então, o micélio, ele envolve o alimento e libera uma enzima, uma substância química chamada de exoenzima, que auxilia na digestão dos alimentos. Então, primeiramente, o micélio do fungo libera essa exoenzima. Essa enzima ela vai iniciar a digestão externa daquela substância que o fungo está tentando se alimentar e depois ele absorve os seus nutrientes. Depois da digestão, o alimento será absorvido pelo micélio, como eu acabei de dizer. Nos fungos unicelulares, como por exemplo as leveduras, que não formam micélio, todo esse processo é realizado pela única célula do indivíduo. Então, nos fungos pluricelulares, nos cogumelos, e nas orelhas de pau, que possuem o micélio, acontece dessa forma, pela liberação dessa enzima e a digestão e depois posterior absorção. No caso, os fungos unicelulares, eles não têm micélio, mas eles realizam esse mesmo processo, pela sua única célula. Então, o organismo, o fungo microscópico, libera a enzima e depois absorve seus nutrientes. De acordo com a sua forma de alimentação, os fungos podem ser classificados em saprófagos, que são aqueles que se alimentam da decomposição de organismos mortos ou restos de seres vivos, Então, eles decompõem a matéria orgânica morta. Parasitas
que são aqueles que obtêm o seu alimento de outros organismos vivos, né? Então são aqueles que causam doenças em diversos organismos, inclusive nos humanos, né? Por exemplo, micose é uma doença causada por fungos parasitas, né? Que se alimentam ali dos nossos tecidos, né? E acabam desenvolvendo o que nós chamamos de micose. Predadores são aqueles que se alimentam de pequenos animais que capturam, né? Então aqui nós temos uma imagem de um fungo capturando um nematóide, né? Que é um pequeno organismo, um pequeno verme. Então ele captura o organismo vivo e se alimenta dele. E mutualísticos são aqueles que interagem com outros seres vivos e os dois são beneficiados. Então nós temos um exemplo aqui dos líquens, né? Que é uma associação de fungos e bactérias, né, ou algas. Então os dois vivem juntos ali numa relação harmoniosa, né, onde um ajuda o outro. Então geralmente esses líquens nós conseguimos visualizar em rochas, né, em troncos de árvores, é bastante comum. Reprodução dos fungos. Os fungos podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. Sexuada é quando há troca de material genético entre dois organismos e assexuada é quando não há troca de material genético, um único organismo se reproduz, dando origem a outro organismo idêntico a ele. A maneira mais frequente entre os fungos é a assexuada, sem troca de material genético. A reprodução assexuada pode ocorrer por meio da fragmentação, na qual um micélio se fragmenta originando um outro, né? Então, aqui um micélio, uma hifa, né? Ela pode se fragmentar e daqui vai surgir um fungo novo. Pode acontecer por brotamento, na qual brotos, né, também chamados de gêmulas, separam-se da célula original, embora eventualmente possam permanecer unidos formando cadeias de células, ou ainda por esporulação, onde os corpos de frutificação produzem por mitose, né, células abundantes e leves chamadas de esporos, que são espalhadas pelo meio. Então, o corpo de frutificação é essa parte que se desenvolve acima do solo, né, em fungos macroscópicos, fungos pluricelulares, e aí as células, né, elas se dividem e formam os esporos que são espalhados para o ambiente. Esses esporos, né, essas células reprodutivas são bem leves, então o vento acaba dispersando, né, e outros fatores acabam dispersando os esporos pelo ambiente, e cada esporo, ao cair em um material apropriado, é capaz de gerar sozinho um novo micélio. Então, quando o esporo ele cai num ambiente propício para o seu desenvolvimento, né, dali vai surgir uma hifa e se desenvolver, então, um novo fungo. Classificação dos fungos. Um dos critérios utilizados para classificar os fungos é o formato do corpo. Então, o reino dos fungos é dividido em 4 filos. Os Chytridiomycetos, a maioria é filamentosa, aquática e com flagelo, né, que é uma estrutura locomotora em algum estágio do ciclo de vida. São uni- ou pluricelulares, né, pode ter dos dois tipos dentro desse filo, e constituem o grupo mais antigo dos fungos. Depois nós temos os zigomycetos, que são responsáveis pelo apodrecimento de alimentos, conhecidos como mofo. Podem causar doenças em animais e plantas, ou seja, eles também podem ser parasitas. Basidiomycetos são fungos pluricelulares que formam corpos de frutificação em formato de chapéu, né, os chamados cogumelos. Alguns são comestíveis, como o champignon, e outros são venenosos, como os do gênero Amanita, que é aquele vermelhinho de bolinha branca. E os ascomicetos, que incluem as leveduras que, por realizarem a fermentação, são utilizados na produção de pão, cerveja e vinho. Também existem algumas leveduras parasitas. Líquens e micorrizas. Certas espécies de fungos vivem em associações harmoniosas com outros organismos, trocando benefícios. Uma dessas associações são os líquens, que é uma relação mutualística entre fungos e algas, né, ou algumas cianobactérias. Então, são organismos que realizam fotossíntese, né? Então, esses fungos se associam a esses organismos, né, essas bactérias ou a essas algas, e realizam, então, uma associação mutualística, onde os dois são beneficiados.
Nessa relação mutualística, as algas produzem por meio da fotossíntese substâncias orgânicas que são utilizadas pelo fungo, né, para que ele possa se alimentar, enquanto o fungo dá às algas, né, ou oceanobactérias, que são bactérias que realizam fotossíntese, proteção e um ambiente adequado para o seu desenvolvimento. Então, todo mundo sai ganhando. Os líquens se reproduzem assexuadamente por meio de sorédios, né, que são partes especializadas do líquen que se destacam e podem originar novos indivíduos. Agora, outra associação importante, né, feita pelos fungos são as micorrizas, na qual as hifas de certos fungos se associam a raízes de algumas plantas, aumentando a capacidade de absorção de nutrientes dessas plantas. O fungo se beneficia dessa associação obtendo da planta açúcares e aminoácidos, entre outras substâncias, e a planta se beneficia obtendo ali os nutrientes, né, que o fungo auxilia na absorção. Importância ecológica e econômica dos fungos. Os fungos podem ser utilizados para diversos fins, na culinária, na medicina, em produtos domésticos. Alguns fungos estão presentes em processos diversos de produção de alimentos, como as leveduras, né, que são utilizadas na fabricação de pão, vinhos e cerveja devido à sua capacidade de fermentação. Fermentação é um processo realizado, né, por esses tipos de fungo para poder produzir a energia, né, para o seu organismo ali se desenvolver. Então, esse processo de fermentação acaba sendo utilizado na produção desses alimentos, né, e dessas bebidas, como, por exemplo, vinho, cerveja, o pão, né, esse processo que faz com que o pão cresça, né, e queijos, dentre vários outros produtos. Existem também cerca de 200 tipos de fungos comestíveis, como é o caso do champignon, né, aquele que a gente coloca no estrogonofe, tem em algumas pizzas, né? E alguns fungos são usados ainda na fabricação de antibióticos, né, de medicamentos, como é o caso do fungo Penicillium, utilizado na produção da penicilina, que é um poderoso antibiótico, né, e também outros medicamentos. Quando associado a certas bactérias, podem desempenhar o papel de decompositores na cadeia alimentar, reciclando os nutrientes, né? Então, os fungos auxiliam no processo de decomposição de matéria orgânica morta, né? De organismos mortos, acelerando o processo de reutilização, né? De reciclagem daqueles nutrientes. Alguns fungos são parasitas e podem causar doenças como micoses, frieiras, sapinho, candidíase e histoplasmose, dentre outras doenças causadas por algumas espécies de fungo. Iniciando as atividades do PET volume 6, semana 4, atividade 1. Qual a substância presente na parede das hifas, também presente nos esqueletos de alguns animais, como os crustáceos e insetos? É a quitina. Atividade 2. A associação entre hifas fúngicas e raízes de plantas em solos carentes de nutrientes, promovendo uma associação mutualística entre ambos, é conhecida como micorrizas. Atividade 3. Escreva alguns exemplos de fungos. Nós temos cogumelos, bolores, leveduras, orelhas de pau. Atividade 4. O que significa dizer que os fungos são seres heterotróficos? Eles se alimentam de outras fontes, né? Eles não produzem o próprio alimento. Atividade 5. Os fungos são organismos importantes na cadeia alimentar, pois, juntamente com as bactérias, são responsáveis pelo processo de decomposição. Essas espécies nutrem-se de matéria orgânica morta, sendo chamados de saprófagos ou decompositores. Atividade 6. Complete as lacunas. O corpo de um fungo multicelular, né, ou pluricelular, é formado por filamentos que recebem o nome de hifas. O conjunto dessas hifas, né, desses filamentos, forma o micélio, que constitui o corpo do fungo. Entretanto, essa estrutura não é considerada um tecido verdadeiro. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais uma semana. Essa foi a 4ª e última semana do PET volume 6. Espero que vocês acompanhem as aulas e as explicações, façam as atividades no caderno ou no material impresso e preencham os formulários para que eu possa receber as atividades de vocês e registrar a participação. Caso tenham dúvidas ou precisem de ajuda, vocês sabem que podem sempre contar comigo. Estou disponível lá nos grupos do WhatsApp, é só me mandar uma mensagem, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau.